Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu projeto de extensão acadêmico, que eu estou chamando de Curso de Atualização e Aprimoramento Profissional em Ciências Contábeis. O meu nome é Ana Paula, eu sou estudante do curso de Ciências Contábeis e estou no 8º semestre do curso, e trabalho há 20 anos na área de cálculos e perícias trabalhistas. Também sou formada em Direito há 13 anos. Nessa aula, vamos aprender de forma prática como elaborar um laudo pericial trabalhista. Vamos ver como calcular as principais verbas, quais são suas bases legais e como apresentar um laudo de maneira organizada e fundamentada. Vou começar então compartilhando os nossos slides. Aqui. Vamos lá. Nessa aula, o nosso objetivo vai ser mostrar a estrutura básica de um laudo pericial e revisar a apuração das verbas mais comuns encontradas nas decisões judiciais trabalhistas, como verbas rescisórias, horas extras e intervalo intrajornada. Vamos também falar um pouquinho sobre reflexos e os artigos da CLT que são aplicáveis. Então, esse é o nosso curso de atualização e aprimoramento profissional em ciências contábeis. A gente já falou um pouco sobre o que é a aula, quais são os objetivos dela, e vamos falar também um pouquinho agora sobre o papel do perito contábil, retomando um pouco aquilo que a gente falou na aula passada, né? O perito ele é um profissional técnico, imparcial e independente. Ele traduz a decisão judicial em valores, analisando documentos, contratos, cartões-ponto e olerites. O seu trabalho precisa ser fundamentado, objetivo e limitado ao que foi determinado pelo juiz. Agora a gente vai falar um pouco sobre estrutura de laudo pericial. Um laudo trabalhista costuma seguir 4 partes: introdução, metodologia, desenvolvimento técnico e conclusão. A introdução nada mais é que a identificação das partes e o objeto da perícia. A metodologia são os documentos analisados, os sistemas e os critérios adotados pelo perito. O desenvolvimento é a apresentação dos cálculos em si, com períodos, indicação de períodos, bases de cálculo, etc. A conclusão, ao final, vai trazer os valores apurados de forma clara e resumida. Essa organização do laudo garante clareza e facilita a compreensão do juiz e das partes. Vamos falar um pouco agora sobre algumas das principais verbas que são apuradas. Vamos falar especificamente sobre verbas rescisórias. Quais são elas? Aviso prévio, 13º salário proporcional, férias mais o terço constitucional, saldo de salário e FGTS mais a multa fundiária. Vamos esmiuçar um pouquinho cada uma dessas verbas. O aviso prévio. O aviso prévio tem base legal no artigo 487 da CLT e na Lei 12.506 de 2011. Ele deve ser calculado sobre a última remuneração do empregado. O aviso prévio corresponde a 30 dias e pode ser acrescido de mais 3 dias por ano completo de trabalho até o máximo de 90 dias. O aviso prévio integra o tempo de serviço e gera reflexos nas demais verbas, como férias, 13º e FGTS. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de como calcular o aviso prévio. Imaginando um contrato de trabalho que tenha durado de 1º de abril de 2020 a 31 de agosto de 2024 e que a última remuneração desse empregado tenha sido de R$2.000, temos a projeção do aviso prévio de 42 dias. Por que 42 dias? Porque são 30 dias, por lei, mais 3 dias a cada ano completo de trabalho. E, nesse caso, ele trabalhou de abril de 24 a abril de 21, 1 ano. De abril de 21 a abril de 22, 2 anos. De abril de 22 até abril de 23, 3 anos. De abril de 23 até abril de 24, 4 anos. 4 vezes 3, 12. 12 mais 30, 42.
Então, por isso que o prazo do aviso prévio desse exemplo é 42 dias. Nesse caso, o valor devido seria de 2.800 através dessa fórmula que eu trago para vocês. R$ 2.000 dividido por 30 vezes 42. Vamos falar um pouco agora sobre o 13º salário proporcional. O 13º salário, ele segue a Lei 4.090. A base de cálculo é a remuneração mensal. Cada mês com mais de 15 dias trabalhados conta como um mês integral. O cálculo é simples. É aquela fórmula ali. Perdão, gente, aquela fórmula que eu trouxe ali para vocês. Meses trabalhados dividido por 12 multiplicado pela remuneração. O 13º salário gera reflexo no FGTS. Vamos ver um exemplo aqui. Mesmo período do exemplo anterior, de 1º de abril de 2020 a 31 de agosto de 2024, última remuneração R$ 2.000, o valor devido de 13º salário proporcional nesse caso seria de 1.500. Nós estamos calculando aqui um 13º salário de 9/12. Por quê? Porque houve a projeção daquele aviso prévio que a gente falou antes. O que é a projeção do aviso prévio? O aviso prévio, como a gente viu ali, é de 30 dias. Se houve, no caso do nosso exemplo, 42 dias, né? Aqui, ele trabalhou 8 meses completos no ano de 2024, né? Já que o contrato se encerrou em 31/8 de 2024. Então, teríamos 8/12 de 13º salário proporcional. Com a projeção daquele aviso prévio, de mais 30 dias, 42, né? Por que é 30? Só para explicar melhor. Se a gente calculou 42. Porque é 30 fechado e 12. Só que 12 não fecha 15 dias, então não dá para contar um mês a mais. Então conta só mais um mês, projeta mais um mês. Por isso que ao invés de a gente calcular nesse caso aqui, nesse exemplo, 8/12, calcularemos 9/12, pela projeção do aviso prévio. Não sei se ficou bem claro, mas qualquer coisa eu posso tirar dúvidas também. Vamos falar um pouquinho agora sobre as férias mais um terço, que é o terço constitucional. As férias têm a sua base legal nos artigos 129, 130 e 146 da CLT. A base de cálculo das férias é o salário básico, acrescido de qualquer outro adicional que porventura o empregado venha receber. No cálculo proporcional, utilizamos meses do período aquisitivo dividido por 12. É bem parecido com o cálculo 13º proporcional. Sempre acrescentamos o terço condicional nas férias. Como as férias têm natureza salarial, gera também reflexo, por exemplo, no FGTS. Vamos ver aqui um exemplo de cálculo de férias mais um terço. O período trabalhado é o mesmo do exemplo anterior, a última remuneração é a mesma do exemplo anterior. Nesse caso aqui, a gente está considerando apenas uma remuneração base, como se o empregado não recebesse nenhum adicional, tá? Nesse caso aqui, o valor devido é de 5/12, porque é a proporcionalidade das férias de acordo com o período aquisitivo. Também temos nas férias a projeção do aviso prévio. Então, nesse caso aqui, o valor devido a título de férias mais um terço seria de 1.111,08. Vamos falar um pouquinho agora sobre o saldo de salário e o FGTS mais a multa fundiária de 40%. O saldo de salário, ele é previsto no artigo 459 da CLT e é calculado dividindo-se o salário por 30 e multiplicando pelos dias efetivamente trabalhados, tá? Então, por exemplo, bom, eu vou chegar ali no exemplo. Vou falar um pouquinho antes sobre o FGTS mais a multa. O FGTS, ele segue a Lei 8.036 de 90. Ele é de 8% sobre toda total da remuneração e a multa fundiária de 40%, ela incide sobre o total dos depósitos existentes na conta vinculada do empregado, tá? Eu trouxe aqui um exemplo dessas duas parcelas. O saldo, considerando o mesmo período de trabalho, de 1 de abril de 2020, nesse caso aqui a gente mudou para 15 de agosto de 2020, para ficar um valor quebrado, um período quebrado de trabalho. Consideramos um mesmo salário base de R$ 2.000. Qual seria o valor devido a título de saldo de salário? A gente pega os 2.000, divide por 30 e multiplica por 15, que é a quantidade de dias que ele trabalhou efetivamente naquele mês.
O resultado, nesse exemplo, é R$ 1.000 a título de saldo de salário. O FGTS, como a gente já falou, corresponde a 8% do total das verbas de natureza remuneratória. Nesse nosso exemplo, considerando apenas o saldo de salário, o FGTS corresponderia a R$ 80, que seria 8% de 1.000. A multa fundiária, ela vai incidir, ela deve ser apurada sobre o valor base para fins rescisórios, que é informado no extrato da conta vinculada do empregado. Então, se lá, na verdade, a multa fundiária, ela incide sobre todos os depósitos realizados ao longo do contrato, né? Não só sobre o depósito daquele mês, o recolhimento daquele mês. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre horas extras e intervalo intra-jornada. A base legal das horas extras é o artigo 59 da CLT e do intervalo intra-jornada é o artigo 71 da CLT. As horas extras, ela tem um adicional mínimo, que a gente chama de adicional legal, de 50%. Mas pode ser outro adicional se houver previsão em convenção coletiva, por exemplo. Sempre um adicional maior, nunca um adicional menor. A hora normal, a gente obtém dividindo o salário pelo número de horas que o empregado foi contratado para trabalhar. Aqui eu citei como exemplo 220, uma carga horária mensal de 220, que é a carga horária padrão, basicamente. Então, por exemplo, pegando um empregado que ganhe R$ 2.000, se a gente dividir por 220, a gente vai ter o valor da hora normal de trabalho dele. Para a gente saber qual é o valor da hora extra, a gente precisa multiplicar o valor da hora por 1,5. Por quê? Porque a hora extra ela é paga hora mais adicional. O adicional, nesse caso, que eu estou considerando é de 50%, mas poderia ser 60%, 70%, 80% se houvesse previsão em norma coletiva. Mas considerando um adicional legal, a gente calcula a hora da seguinte forma: salário base dividido pela carga horária vezes 1,5. No caso do exemplo, imaginando que o empregado prestasse 40 horas fixas mensais, a gente teria como valor devido para ele de hora extra o valor de 545,45. Como a gente chegou nesse cálculo? Daquela forma ali. R$ 2.000 é a remuneração dele, dividimos pela carga horária mensal, 220, multiplicamos por 1,5, que é o valor hora mais os 50% do adicional. Então, a hora dele mais 50% de adicional corresponde a 13,64. Se ele faz 40 horas mensais, 40 vezes 13,64 dá 545,45. Reflexos das horas extras. As horas extras refletem em DSR, que é o descanso semanal remunerado, férias com 1/3, 13º salário, aviso prévio e FGTS. Os fundamentos estão em súmulas, como 172, 376 e 394 do TST. E é essencial apurar corretamente para se evitar reflexos em duplicidade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o intervalo intra-jornada. Esse é o intervalo para repouso e alimentação, previsto no artigo 71 da CLT. Antes da reforma da CLT em 2017, ele era pago de forma integral e tinha natureza salarial. O que significa isso? Se o empregado não usufruísse do intervalo de 1 hora ou usufruísse de 30 minutos, por exemplo, não importava, ele recebia a 1 hora e gerava reflexos por ser uma parcela de natureza salarial. Após a reforma trabalhista, caiu a natureza salarial dessa parcela e também não é pago mais o valor, a hora integral, apenas o período suprimido. Isso significa que, se o empregado usufruiu de 30 minutos de intervalo, ele tem direito apenas a 30 minutos faltantes. Se ele usufruiu de 50 minutos de intervalo, ele vai ter direito apenas a 10 minutos faltantes. O intervalo entre a jornada, ele também reflete no FGTS. Aqui eu trago um pouco sobre os reflexos do intervalo entre a jornada e as regras gerais. Na verdade, não só do intervalo, eu trago os reflexos do intervalo e das horas extras, algumas regras gerais aplicáveis. Quando for uma parcela salarial, vai gerar reflexo. Se for indenizatória, não gera reflexo.
No caso dos exemplos que nós trouxemos aqui, temos apenas as horas extras, que sempre são salarial, e as horas intervalares, que às vezes são, às vezes não são. Por que que eu falo às vezes? Porque aqui nós temos uma modulação de efeitos, né? Após a reforma trabalhista, essa parcela deixou de ter natureza salarial. Porém, a gente vê muitas decisões limitando a natureza salarial dessa parcela. Então, assim, até 10/11/2017, que é o dia imediatamente anterior à entrada em vigor da reforma trabalhista, os juízes têm acatado a tese de que trata-se de uma parcela de natureza salarial e, portanto, gera reflexos. A partir de 11/11/2017, não gera mais reflexo, porque daí começou a vigorar a lei da reforma trabalhista. Então, por isso que eu digo que as horas intervalares podem ou não gerar reflexos. É importante que para os reflexos a gente observe bem a sentença e a natureza das parcelas, tá? Porque às vezes, por mais que a gente saiba que as horas extras, por exemplo, geram reflexos no descanso semanal remunerado, 13º, aviso prévio e férias, tem que vir expresso na sentença, porque pode ser, inclusive, eu já vi iniciais que não pediram reflexo. E aí o juiz efetivamente não deferiu. Então, esses reflexos não podem ser calculados. Então, é por isso que é muito importante a gente observar as decisões que foram proferidas e os seus termos. E evitar reflexos em cadeia. Por exemplo, evitar, se você vai calcular o reflexo das horas extras no aviso prévio, por exemplo, evitar que esse aviso prévio também repercuta em outras verbas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a apresentação dos cálculos e dicas práticas para atuação do perito na área trabalhista. Na apresentação dos cálculos pelo perito, devem ser observados planilhas claras, períodos e bases bem identificados, separar as quantidades e valores e incluir notas explicativas. As partes, às vezes, têm um pouco de dificuldade de entender alguma coisa no cálculo, então as notas explicativas podem ser bastante úteis. Para o bom desenvolvimento do trabalho do perito, alguns pontos merecem especial atenção, como, por exemplo, ler todas as decisões proferidas por inteiro, como a gente falou no slide anterior, basear o levantamento dos dados nos documentos fornecidos e que constam nos autos, utilizar linguagem técnica e objetiva e não extrapolar a decisão. Agora a gente está partindo para o final da nossa aula e eu vou deixar uma mensagem de encerramento, como de costume. O laudo pericial é um instrumento técnico que concretiza o direito reconhecido em juízo. Ele exige precisão, responsabilidade e domínio das normas trabalhistas. A perícia é uma área de grande crescimento e representa uma oportunidade muito promissora para o profissional contábil. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima aula.